Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Hoje nós vamos iniciar o término do módulo 2. Nós vamos hoje concluir o módulo 2 do nosso seminário teológico Palavra de Vida. Eu digo iniciar o término porque é bem possível que a gente tenha que ter 2 aulas para concluir, uma vez que o módulo 2 nós tivemos 20 aulas e fazer essa revisão toda em uma aula só, eu acredito que o tempo não vai permitir. Mas nós vamos procurar avançar o máximo e depois a gente vai complementar na próxima aula, na possível próxima aula, e a matéria está na descrição do vídeo. Vamos procurar ser objetivos para a gente discorrer sobre todo o conteúdo que nós falamos no módulo 2. É claro que nós não vamos aprofundar nos assuntos, mas nós vamos explanar tudo aquilo que a gente falou para a gente poder ter uma bela noção de todo o conteúdo importantíssimo e profundo que nós abordamos nesse módulo 2. E eu tenho certeza que os irmãos que estão acompanhando a aula têm aprendido muita coisa, e o objetivo do nosso trabalho é preparar os obreiros, contribuir na preparação dos obreiros para a obra de Deus. Então eu te peço, você, pastor, pastora, missionário, missionária, líder do trabalho, compartilha na sua igreja o nosso seminário. Os irmãos conhecem a nossa linha, os irmãos sabem que nós seguimos essa doutrina da palavra de Deus, o evangelho autêntico, cristocêntrico, na doutrina dos apóstolos. Pastor, pastora, missionário, presbítero, diácono, você que está à frente de um trabalho, compartilha o nosso seminário, o módulo 1, o módulo 2, o módulo 3, agora depois que nós terminarmos o módulo 2, nós vamos iniciar o módulo 4 com a Cristologia. Então, concentrando aqui, nós abordamos no módulo 2. Nós abordamos 4 assuntos no módulo 2. A doutrina bíblica, falamos sobre doutrinas bíblicas, e quando nós abordamos as doutrinas bíblicas, depois a gente falou sobre heresia. O que é heresia? Heresia é um ensino que confronta, que vai de encontro à doutrina bíblica. E depois que nós abordamos sobre heresias, nós fomos para a apologética. Por quê? Porque a apologética é a defesa da fé. Heresia está atacando a fé, está ensinando coisa que está fora da Bíblia. A apologética cristã, ela ensina a defender a fé. Nós vimos os tipos de apologética, nós vamos discorrer aqui agora na aula, e paralelo a isso nós também entramos na história da igreja. Por quê? Porque a história da igreja, em vários momentos ela teve apologética. Nós vimos apologética no Novo Testamento, apologética na igreja primitiva, apologética na Idade Moderna, nós vimos o viés apologético da Reforma Protestante. Tudo isso nós vamos falar aqui agora. Eu estou puxando, só trazendo à luz algumas coisas que nós vamos falar e justificar por que num módulo só nós abordamos doutrina bíblica, heresia, apologética cristã e história da igreja. Porque, na verdade, esses conhecimentos eles estão todos entrelaçados, né, irmãos? Abordamos, lendo agora o texto que está na descrição do vídeo. Eu acredito que na descrição do vídeo vai estar de uma forma mais resumida. Abordamos sobre doutrina bíblica, heresias, apologética cristã e história da igreja. Nós vamos perceber na revisão de hoje com mais facilidade que há uma relação entre esses assuntos, um tipo de elo de ligação entre esses assuntos. Lembrando que no módulo 1 nós vimos alguma coisa sobre a história do cristianismo, porque os cristãos foram perseguidos por Roma, o isolamento social dos cristãos e outros assuntos. Nós abordamos isso no módulo 1. Pretendo fazer essa revisão em uma aula, mas o módulo 2 foi muito grande. Talvez eu necessite dividir essa aula. Mas vale a pena acompanhar até o final. É uma revisão completa do módulo 2. Vocês verão quantas coisas nós estudamos, quantas coisas nós aprendemos e estamos aprendendo no Seminário Teológico Palavra de Vida. A primeira coisa que nós começamos a estudar, irmãos, foi sobre a heresia, a etimologia da palavra heresia. Heresia vem do grego, significa aireses, né? Heresia significa escolha, seleção ou preferência.
A palavra seita, ela vem do latim secta e significa dividir, seccionar. A palavra aireses, heresia, né, aireses, foi traduzida por seita em algumas versões e significa divisão ou partido, sem uma conotação pejorativa ou depreciativa. Falava da seita dos fariseus, da seita dos saduceus, mas se referia à seita como grupo. Não era um sentido pejorativo como existe hoje da palavra seita. Talvez quando eles se referiram lá em Atos dos Apóstolos, eles se referiram assim, à seita dos nazarenos, lá quando estava tendo aquele problema com o apóstolo Paulo, aí os judeus falaram, ele pertence à seita dos nazarenos. Aí talvez ali tenha tido um viés pejorativo. Mas no Novo Testamento a palavra seita não tem um viés pejorativo como tem hoje, que são os falsos ensinos, as heresias. O que é heresia? Heresia é o desvio da verdade bíblica, vai de encontro à Bíblia, vai de encontro aos ensinos bíblicos, interpretação equivocada, o poder destruidor do ensino herético, usam as escrituras para enganar, usam a própria Bíblia. Nós estamos falando das seitas pseudo-cristãs. Nós nos referimos no nosso trabalho às seitas pseudo-cristãs. Por quê? Porque elas falam de Jesus, mas elas não apresentam o Jesus bíblico. Os profetas no Antigo Testamento e os apóstolos no Novo Testamento alertaram sobre os falsos ensinos. Nós falamos sobre isso. Tudo aqui nós já falamos, né, irmãos? Durante o módulo 2. Heresias do Novo Testamento, docetismo, falava que Jesus não tinha vindo em carne. E doutrina dos judaizantes, os judeus querendo judaizar o cristianismo. E hoje nós abordamos também aqui a questão do judaísmo na igreja, trazendo os costumes judaicos para dentro da igreja, o significado das festas judaicas, a aplicação do significado das festas judaicas na vida espiritual da pessoa. Estamos importando coisas dos judeus, da tradição e da cultura judaica para o culto cristão. A doutrina bíblica, a doutrina dos apóstolos não ensina isso. Hoje está havendo uma judaização do culto também. Arca da Aliança, que significa a presença de Deus, é o som do shofar, que traz uma presença diferente, é o menorá, é a estrela de Davi. São tantos significados, tantas coisas que estão pegando um significado espiritual para muitos cristãos, uma bandeira de Israel dentro da igreja, trazendo o judaísmo para dentro da igreja. E não é isso que o apóstolo Paulo, que os apóstolos ensinaram para nós. Precisamos ficar atentos sobre isso. Vamos abordar sobre esse assunto mais à frente, foi uma das aulas. Devemos estudar heresiologia para proteger as nossas vidas contra os ataques das heresias, ajudar as pessoas a se livrarem do engano e defender a fé cristã. Conhecer as heresias nos ajuda a defender a fé cristã, é apologética. As heresias pseudo-cristãs usam a Bíblia para fundamentar seus ensinos, mas não pregam o Jesus bíblico, que Jesus é Deus, que Jesus é verdadeiro homem, verdadeiro Deus, a sua obra de salvação na cruz do Calvário, o perdão dos pecados, que Jesus ressuscitou, sua ascensão ao céu, que ele voltará. Eles não ensinam Jesus bíblico, eles ensinam Jesus, um mestre maior, um homem de destaque, um homem que teve uma filosofia, foi um bom homem, que trouxe uma mensagem de paz, um revolucionário, mas eles não falam do Jesus bíblico, o Jesus que veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus que veio nos resgatando das trevas e levando-nos para a sua maravilhosa luz. Esse é o nosso Jesus, é o Jesus bíblico. Jesus disse, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É o Espírito Santo. Quando você está pregando, quando você está levando a palavra de Deus para alguém, aquele rio de água viva está saindo de você e está alcançando aquela vida, está matando a sede daquela vida, daquela pessoa que está ouvindo uma mensagem de salvação, uma mensagem de esperança em Jesus Cristo.
As heresias são exclusivistas, geralmente só elas é que estão certas. O seu líder teve uma nova revelação, uma nova mensagem. Eles são muito estudiosos e fazem um forte trabalho de campo para conseguir adeptos. Por isso que a igreja precisa estudar, examinar as Escrituras. Jesus disse, examinar as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, disse Jesus para os saduceus. Importante examinarmos as Escrituras, como os cristãos bereanos, em Atos capítulo 17, versículo 8 ou 9, quando eles examinavam as Escrituras para ver se as coisas que Paulo dizia era exatamente assim. Razões para o surgimento das heresias. Primeiro, a ação do diabo trazendo engano. Ele vai endurecendo os corações. Paulo disse, se o nosso evangelho está sendo encoberto, é para os que se perdem que está sendo encoberto, nos quais o Deus deste século tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É no Evangelho, é na Bíblia que está o revelado plano da salvação. É por isso que o diabo quer desacreditar a Bíblia. Porque aí a pessoa não vai crer no plano da salvação, que Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido, que ele nos dá o perdão e a vida eterna. É por isso que o diabo quer que as pessoas não conheçam o Evangelho, mas Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Essa é a palavra do Senhor Jesus. Vimos como evangelizar um membro da seita. Nós devemos orar pela pessoa, evitar confrontos, buscar informações sobre a seita, para você saber com o que você está lidando, buscar a ajuda de alguém experiente, não um pastor, uma pastora, um obreiro, um diácono, um presbítero, alguém experiente na palavra, até que saiba lidar mais com essas coisas. Sempre tem um irmãozinho que entende mais desse assunto. Não atuar sozinho, não vai sozinho, não atua sozinho. Dizer para a pessoa que as ameaças sofridas não têm fundamento, quando as pessoas são ameaçadas, você não pode sair daqui, porque se você sair daqui, você vai ser maldito, você não vai ter a salvação, vai acontecer coisa ruim com você, um monte de ameaças. Pessoas que sofrem ameaças, aquelas ameaças, para que ela tenha medo de sair de uma seita. Essas ameaças não têm fundamento nenhum. Nenhuma acusação há para quem está em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Diferença de erro e heresia, nós abordamos sobre isso. Erro é um equívoco na interpretação da Bíblia, que não compromete a salvação. Por exemplo, a dicotomia e a tricotomia. Dicotomia, o homem é corpo e alma. Tricotomia, o homem é corpo, alma e espírito. A dicotomia considera que alma e espírito são a mesma coisa. A tricotomia já dá uma diferença entre alma e espírito. Então, a dicotomia, o homem é corpo e alma, tem duas partes. A tricotomia, o homem é corpo, alma e espírito. Tem três partes. E quem defende a dicotomia, ela se fundamenta biblicamente para isso, inclusive buscando recursos até no hebraico para poder justificar. Então há uma dialética, mas isso não compromete a sua salvação. Se você é dicotômico, se você é tricotômico, se você tem Jesus como seu Senhor e Salvador, você está salvo. Você morreu, você está salvo. Isso não compromete a tua salvação. Isso é um erro de interpretação. Agora, um equívoco ou pensamentos, ou duas linhas de pensamento, vamos assim dizer. A heresia geralmente nega uma doutrina bíblica, ela vai de encontro à doutrina bíblica, ela nega que Jesus é Deus, por exemplo, ela nega a divindade de Jesus. Então, quer dizer, isso é uma heresia, isso aí você já está batendo forte numa doutrina bíblica, que Jesus é Deus.
Doutrinas fundamentais ou doutrinas primárias, falamos sobre isso, são aquelas que não abrem margem para interpretação, como eu falei, a divindade de Jesus, a divindade do Espírito Santo. Jesus é Deus, pronto e acabou. Não se conversa sobre isso. Agora, tem doutrinas não fundamentais ou doutrinas secundárias. São aquelas que abrem margem para mais de uma interpretação, mas não se configura heresia. Como falei, tem 2, 3 linhas de pensamento. O pré-tribulacionismo, o mesotribulacionismo, o dom de línguas, a evidência do batismo com o Espírito Santo. O dom de línguas é a evidência do batismo com o Espírito Santo? Tem gente que crê que é, tem gente que crê que não é. A tricotomia, a dicotomia, como eu falei, o batismo por imersão, o batismo por aspersão. Então isso são interpretações, linhas de pensamento, mas não configuram uma heresia. A pessoa foi batizada por imersão, a pessoa foi batizada por aspersão. Ela crê que Jesus perdoou os pecados dela, ela aceitou Jesus como Salvador, ela está salva, porque não é o batismo que salva. Quem salva é Jesus. Entendeu? Então é importante entender isso. Doutrinas fundamentais ou primárias, que são aquelas que a gente não aceita nenhum debate sobre isso. Jesus é Deus, pronto e acabou. O Espírito Santo é Deus, pronto e acabou. E tem as doutrinas, e o Pai, Filho e Espírito Santo é a Trindade, pronto e acabou. Então são doutrinas fundamentais. E as não fundamentais, aquelas que abrem margem para uma interpretação. Falamos do batismo aqui e de algumas outras. E tem a doutrina institucional, a doutrina local da igreja. Por exemplo, tem igreja que os homens assentam de um lado e as mulheres assentam do outro. Isso é uma doutrina institucional. Parece, eu não sei o que te dizer com certeza, mas eu já li algo a respeito disso, que na igreja primitiva era assim também, os homens sentavam do lado e as mulheres sentavam do outro, eles sentavam separados. Parece que há um resgate histórico a respeito disso, mas dentro da Bíblia nós não vemos isso, mas tem igreja que o homem senta num lado e a mulher senta no outro. Essa é aquela doutrina local, da igreja local. Aquela igreja não aceita a pastora. Tem igreja que a mulher não pode ser pastora. Tem uma igreja local que aqui mulher não pode ser pastora. Está determinado assim. Você não pode pregar sem gravata. O homem não pode pregar sem gravata. O homem tem que estar com a gravata para poder pregar. Na nossa igreja, se tiver sem gravata, não prega. É uma doutrina institucional, uma doutrina da igreja local, entendeu? Usos e costumes, geralmente relacionados ao modo de vestir do homem e da mulher. Nós consideramos aqui importante, não podemos dizer que uma igreja evangélica autêntica não tem doutrina, pois a doutrina é a doutrina bíblica, é a doutrina da palavra de Deus. Mas podemos dizer que certa igreja não tem usos e costumes. Falar que uma igreja não tem doutrina porque não tem usos e costumes é um modo equivocado de fazer afirmações. Precisamos saber lidar bem com estes dois termos, doutrina e usos e costumes. Aquela igreja lá não tem doutrina. Por que não tem doutrina? Porque não tem usos e costumes? Não, tem doutrina sim. Lá Jesus é Deus, lá Jesus salva, lá crê na Trindade, lá crê que Jesus está voltando. Então quer dizer, uma igreja evangélica autêntica, ela tem doutrina sim. Ela pode não ter usos e costumes. E outra igreja pode pegar mais pesado nisso, vamos assim dizer, né? Até agora nós falamos sobre a doutrina e heresias, né? Agora vamos falar um pouco sobre a apologética cristã, que é a defesa da fé cristã, que está muito relacionada à heresia, à heresiologia. O que é heresiologia? É o estudo das heresias, né? Muito relacionado com a apologética. O termo apologia vem do grego apologia e significa literalmente falar a alguém. Com o passar do tempo passou a significar fazer uma defesa. Então a apologia se refere à defesa de alguma coisa. A apologia da fé cristã é a defesa da fé cristã. Daí veio o termo apologética cristã. O caráter da apologética, a apologética ela pode ser defensiva, quando protege a fé de ataques de falsas doutrinas. E ela pode ser ofensiva quando atua na pregação do Evangelho. Ela acaba pregando o Evangelho. O apóstolo Paulo fez uma apologética ofensiva, porque as pessoas que estavam lá, eles ouviam não só Paulo se defender, mas Paulo também anunciava a palavra de Deus. Mas não, então a apologética tem o caráter defensivo quando protege de ataque, e o caráter ofensivo quando ela já vai levando a mensagem também.
texto bíblico áureo da apologética, o texto bíblico de ouro da apologética, encontra-se em 1 Pedro capítulo 3, versículos 15 e 16. O texto bíblico diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor. É com mansidão e temor que nós devemos dar testemunho de Jesus Cristo e fazer a apologética cristã. O conhecimento e a sabedoria, nós falamos sobre isso, o conhecimento ele é adquirido, você precisa estudar para adquirir conhecimento. A sabedoria é usar bem o conhecimento adquirido. Deus nos deu inteligência para adquirir conhecimento. A sabedoria deve ser de acordo com a sabedoria do Espírito Santo. O seu conhecimento você aplica para a sabedoria. Eu não me lembro se eu fiz esse comentário. Olha só a inteligência daqueles homens, né, daqueles cientistas que desenvolveram a bomba atômica. Olha a sabedoria deles, irmãos, para fazer uma arma de destruição em massa. Né? Teve uma sabedoria ali, mas essa sabedoria foi aplicada para o mal. Agora, essa mesma energia atômica, essa mesma energia nuclear, em certas situações na medicina, ela é usada para curar, para o bem da humanidade. Então, quer dizer, o mesmo teor, né? Energia nuclear, vamos assim dizer, o mesmo teor que foi usado para destruição também é usado para salvar vida. Por quê? Porque a sabedoria, você vai usar bem o conhecimento que você tem, né? E dentro da palavra de Deus nós temos que usar esse conhecimento, o conhecimento que a gente adquire. Você tem que estudar, irmão, você tem que estudar, você tem que se esforçar, tem que participar do nosso seminário, tem que participar de outros trabalhos que também instruem você, o estudo bíblico na sua igreja. Você tem que buscar, entendeu? Se possível for, procurar aprender um grego bíblico, procurar aprender o hebraico bíblico, para você crescer mais dentro dessa área. Ou, se possível for, você não gosta de grego nem de hebraico, você não gosta dessas coisas, mas você é instrumentista, então se aprimora nas questões dos instrumentos, na questão do louvor. Se você é professora de criança, faz cursos de escola dominical, faz curso, procura aprender como é que trabalha com criança, lê um livro de psicologia infantil, vai abrindo a mente, vai abrindo o leque, vai buscando conhecimento para você se preparar melhor, entendeu? É nesse sentido aí que você deve buscar o seu conhecimento também, dentro daquilo que você gosta, né? Dentro daquilo que você se aplica, né? Se você não gosta de idioma, como é que você vai estudar grego? Como é que você vai estudar hebraico? Você não vai se animar para isso, né? Eu, por exemplo, instrumento, música para mim, ré para mim, meu irmão, é andar para trás, dó para mim é pena. O sol para mim está brilhando lá no céu durante o dia. Então, quer dizer, então eu vou procurar aquilo que eu gosto e aquilo que eu tenho habilidade, desenvolver a sua habilidade naquilo que você gosta, né? Para servir melhor a Deus e adquirir conhecimento dentro desse campo de atuação que você tem e usar esse conhecimento com sabedoria para a glória de Deus. Então, conhecimento é um compromisso que você tem, obrigação tua de adquirir o conhecimento. Você tem que estudar, você tem que buscar conhecimento e pedir sabedoria a Deus para usar bem esse conhecimento. Falamos sobre a importância da apologética, que é útil para a defesa da fé cristã e contribui para a propagação do evangelho. Falamos que o cristão deve saber defender a sua fé, mas não precisa ser um apologeta, um estudioso no assunto, uma pessoa que escreve livro, faz discursos, escreve textos, mas você tem que saber falar de Jesus. Por isso que você vai ter que estudar conosco, deveria estudar conosco o que nós temos estudado até agora e também a questão da cristologia, que em breve nós vamos estudar nas próximas aulas. Como deve ser feita a apologética? A apologética deve ser feita à luz da palavra de Deus, com argumentos bíblicos. Mas a apologética deve ser feita à luz da palavra de Deus com argumentos bíblicos, mas há outros instrumentos para a apologética, fatos históricos. Tem coisas que estão registradas na Bíblia que os livros de história, eles retratam a mesma coisa, trazendo o quê? Dá para você reconhecer que a Bíblia está falando a verdade porque os historiadores também estão falando essa verdade, estão falando a mesma coisa. Dados científicos
né? A redondeza da terra. Isaías falava que a terra era redonda. Não é uma esfera, né? Não é uma esfera perfeita, né? Vamos assim dizer. Não é uma esfera perfeita a terra, regular, mas ela é arredondada. E a Bíblia já falava isso. E a ciência depois comprovou. Esse negócio de terra plana, isso aí é papo furado. Os arqueológicos, as descobertas da arqueologia, entendeu? Tudo isso, irmãos, confirmando acontecimentos bíblicos. Então, tudo isso serve para apologética, para você defender, não somente usando a Bíblia, que é a melhor defesa que tem, é a espada do Espírito. Mas você pode usar outros. Você pode usar um fato histórico, você pode usar um fato científico, você pode usar um fato arqueológico para você poder também fazer a defesa da fé cristã. Falamos sobre a sociedade secularismo é a visão de mundo que não abre espaço para o sobrenatural, não crê em milagres nem na revelação divina, sociedade sem Deus, sem valorizar os princípios divinos, secularismo intenso na Europa, com consequência de fechamentos das igrejas. Vivemos num mundo secularista, um mundo sem Deus, um mundo onde os princípios bíblicos não são valorizados. Devemos estudar apologética em um mundo secularizado para que possamos, com argumentos inteligentes e racionais, dar razão da nossa fé, sempre tendo como fundamento a argumentação bíblica e fatos históricos, descobertas arqueológicas e científicas, mas principalmente a argumentação bíblica. Nós tivemos uma aula que nós falamos apologética no mundo de fácil acesso à informação, às redes sociais, às mídias. Muitas dessas informações são oponentes à fé cristã, semeando incredulidade, resistência e aversão à fé em Deus e à sua palavra. Falamos do mundo acadêmico, no qual é travada uma batalha espiritual e intelectual, onde jovens cristãos são abordados com informações que negam as verdades bíblicas e até mesmo a existência de Deus. Os jovens cristãos precisam tomar cuidado para não serem atingidos pela incredulidade e não aceitarem ser intimidados, fazendo com que o testemunho de Jesus Cristo no mundo acadêmico seja inibido. O estudo da apologética fará com que o estudante cristão tenha mais ousadia, mais segurança em argumentar com propriedade e consistência, dando testemunho verdadeiro de Jesus Cristo. Uma boa apologética manterá aberta a porta para a pregação do Evangelho, pois nos tornaremos pessoas mais interessantes, com bons argumentos, e as pessoas terão interesse em ouvir a nossa mensagem. Apologética nas redes sociais. Devemos alimentar as redes sociais, a internet, as mídias com a disseminação da palavra de Deus. As redes sociais são um espaço onde o cristão pode expressar os seus pensamentos e opiniões, levando a mensagem da salvação a vários países. O YouTube, por exemplo, alcança vários países. Um recurso, eu queria dar uma dica para os irmãos, uma dica que eu gostaria de dar para os irmãos: passar a deixar na descrição do vídeo um texto da mensagem. Aquele texto que você abordou no vídeo, deixa na descrição um texto, 10, 12, 15 linhas, falando ali sobre o que você falou, falando sobre Jesus, entendeu? E alguém em algum país, ele pode usar o Google Tradutor para se inteirar do conteúdo do seu vídeo. E na hora que ele estiver ali lendo o que você está falando, ele vai ter acesso, né, à mensagem da salvação. Aí você deixa no título, veja a descrição do vídeo, e essa pessoa vai ver, né? Precisamos usar o espaço virtual com sabedoria, prudência e inteligência. As mídias e redes sociais são um campo fértil de evangelização. Apologética missional é a função pré-evangelizadora da apologética no mundo virtual. Ela aproxima os evangelizadores e os evangelizados. Na apologética missional, podemos ter contato com as pessoas de outras culturas e países. É preciso usar uma linguagem clara para ser bem compreendido. Isso ajuda no Google Tradutor, né? Ou quem sabe algum idioma que você também saiba falar e escrever, você escrever ele também dentro desse idioma, né? Dentro desse assunto, para que você possa alcançar pessoas. Irmãos, então eu vou terminar aqui essa primeira aula. Nós vamos continuar na próxima aula falando sobre a qualidade das publicações, amém? E nós vamos assim caminhando para terminar
o módulo 2. Desejo que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus Cristo.